Bom dia, a alegria de estar mais uma vez com os irmãos e podermos meditar um pouco sobre essa disciplina tão importante que é a hermenêutica, a arte de interpretar as Escrituras. Ontem nós procuramos mostrar a importância dessa matéria e, obviamente, nós fomos nos textos mais complicados, muitos deles que realmente são um desafio muito grande para o intérprete. Alguns talvez até que realmente é uma escolha, como nós vimos ontem, Gênesis 6, é uma escolha a partir dos elementos que se tem do contexto bíblico que você deve tomar para poder escolher, embora dentro do próprio texto ali seja difícil a interpretação. Outros textos das Escrituras são assim também, nós vamos estar pensando neles, e se posterior os irmãos quiserem conversar e debater, é interessante, né? Debater em outro momento, não agora, mas em outro momento, debater, dar sua opinião, dizer por que isso, por que aquilo, é interessante para podermos crescer nessa área da interpretação. Mas, então, ontem preparamos, despertamos, para que hoje de manhã obtivéssemos algumas regras. Vimos que a hermenêutica é a receita para fazer o bolo, e a exegese é o ato de fazer o bolo. Então, vamos ver algumas regras interessantes hoje pela manhã dentro da disciplina de hermenêutica. Nós destacamos pelo menos dois conjuntos de regras. Uma da perspectiva geral e outra da perspectiva bem específica. Então, vendo as regras da perspectiva geral, estas regras elas foram divididas pensando na Bíblia como um livro humano e pensando na Bíblia como um livro divino. O nosso estudo da hermenêutica, a nossa interpretação, obviamente, ela é embasada no pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela tem um caráter sobrenatural, que ela foi inspirada por Deus através de homens santos. A gente não pode, obviamente, negar isso. É isso que nos distingue como obreiros e pastores de teólogos liberais. É isso que nos faz ainda, digamos assim, extrair da Escritura os princípios para a nossa fé e que ainda nos guia na fé. No momento que nós esquecermos isso, esse aspecto super importante da hermenêutica, nós estamos praticamente sepultando a nossa fé, estamos deixando de conhecer ao Senhor e veremos na Bíblia somente princípios secularizados. E esse foi o grande mal, penso eu, que fez com que as igrejas europeias se secularizassem. Foi uma interpretação que desconsiderou a Bíblia como palavra de Deus. Então, obviamente, a gente usa elementos humanos na interpretação, é claro. O que são esses elementos humanos? É a gramática, é a sintaxe, é o contexto. A gente usa esses elementos humanos, informações arqueológicas, muitas vezes, de arqueólogos que nem crentes são, né? Informações geográficas de pesquisadores que nem crentes são. A gente usa essas ferramentas para entender o texto bíblico, mas sempre tendo em mente que é a palavra de Deus. Então, observando primeiro como um livro humano, cada escrito bíblico foi registrado em linguagem escrita, obedecendo a sentidos gramaticais comuns, incluindo a linguagem figurada. Então, nós não podemos entender a Bíblia sem levar isso em conta. Ela foi escrita por pessoas, para outras pessoas ouvirem, numa linguagem humana, compreensível, onde o leitor entendia. Talvez, para nós, Gênesis 6, de 1 a 4, é mais complicado. Mas para o leitor imediato, a quem Moisés escreveu, ele entendia. Entende? Isso é interessante a gente imaginar. Moisés escreveu para o povo que estava peregrinando no deserto. Alguns que estavam morrendo, provavelmente, porque foram 40 anos, então foi morrendo um ou outro. Enquanto eles estavam morrendo ali no deserto, eu acho que eles imaginavam, estamos morrendo aqui porque desobedecemos ao Senhor. E não entramos lá na terra prometida, no momento lá em Números 14. Então, por isso estamos peregrinando aqui no deserto. E também para a geração que estava crescendo, né, que era de 20 anos para baixo, estava crescendo. Aquela geração recebeu naquele momento o livro de Gênesis. E, obviamente, em alguns momentos, eram 40 anos no deserto, o livro devia ser lido. Então, eles estavam observando e absorvendo esses ensinos
E eles compreendiam que estava sendo escrito ali em Gênesis capítulo 6, de 1 a 4. Lembrando que essas divisões de capítulos e versículos não estavam no texto original da Bíblia. Isso é importante também lembrar. São divisões já modernas, né? Já foi dos anos 1200, 1300 para cá, se eu não me engano. E interessante que ela obedece sentidos gramaticais comuns. A gente entende como gramática aquele livro, não é verdade? Que você, terrível, da escola, que você tem que estudar, você tem que ter uma gramática e observar aquilo ali. Mas não é só aquilo que é chamado de gramática. Toda língua tem uma gramática, não o livro. Mas a gramática são exatamente os conjuntos de elementos que compõem uma língua que são úteis para a comunicação. Então você é um missionário de uma tribo indígena, uma tribo indígena ágrafa, que não tem escrita. Quando você chega lá, eles têm gramática, porque eles se comunicam. Eles não escrevem, mas eles têm uma gramática na mente deles, eles têm substantivos, verbos, artigos, adjetivos, eles têm tudo isso que eles usam, eles nem sabem o nome disso. Muitas vezes, um povo ágrafo que não tem escrita, eles não sabem nomear essas questões, mas eles têm uma gramática internalizada porque é uma característica inerente ao ser humano. Então, quando você está lendo a Bíblia, a primeira coisa, ela foi escrita para que o leitor imediato compreenda. Ela foi escrita na linguagem do povo. Ela não foi escrita como um mistério, né? Coisas misteriosas para que fossem decifradas. Não. Por causa dos abismos que nós vimos ontem, é que nós temos certa dificuldade de interpretar os textos mais complicados. A gente está dando exemplo dos textos mais difíceis, mas, obviamente, João 3,16, basta você ler que todo mundo entende. É um dos versículos mais usados até para evangelização. Então, tem textos da Bíblia bem compreensíveis à nossa época moderna e bem simples. Mas, obviamente, como estamos nesse contexto aqui de estudo, com vários pesquisadores e pastores que interpretam a palavra, nós estamos procurando ir para aqueles exemplos mais que demandam uma certa dificuldade. Então, temos que ter em mente essas questões, os conceitos gramaticais, aquilo que foi utilizado na escrita comum pelo povo. Isso deve estar sempre na nossa mente. Por isso que, quando vamos interpretar, é interessante observar esses conceitos gramaticais. É importante fazer a distinção do que é um substantivo, do que é um adjetivo. Isso é uma análise mais da forma, da morfologia. Aí depois você vai para uma análise mais aprofundada, que é o que nós chamamos de sintaxe. A sintaxe é como a estrutura de uma casa, né? As colunas. Então você vai entender como se sustenta uma oração. O que é que faz uma oração ser uma oração? Essas orações interligadas, o que é que elas querem dizer? Isso às vezes é complicado, mas é um exercício. E a pergunta que vem desse primeiro tópico é: qual o significado gramatical das palavras para os leitores contemporâneos daquele autor? Quais os significados aqui? O que é que aquelas palavras significaram para os receptores? É isso que nós mais queremos descobrir. Porque se eu descobrir o que é que aquelas palavras significaram, eu vou poder aplicar e fazer a transferência para a minha cultura. Mas se eu não entender o que aquelas palavras significaram, aí eu posso cometer um erro trazendo um outro sentido para a minha cultura, né? Então, esse é o principal objetivo. Conseguiu? Não. Eu estava tentando trazer um arquivo para vocês, para mostrar, ilustrar algumas coisas, mas quando for à noite eu trago. Então, a gente complementa isso aqui. Muito bem, um outro tópico da Bíblia como um livro humano. Como um livro humano, todo texto bíblico foi escrito por alguém para ouvintes ou leitores específicos que se encontravam num contexto histórico e geográfico específico e com um objetivo específico. Então, toda parte da Bíblia, alguém escreveu para alguém ler em um momento histórico, geográfico, específico e com um objetivo específico. É isso que eu tenho que descobrir. Isso é a interpretação. Eu não devo aplicar antes de descobrir isso, porque se eu for tentar aplicar antes de descobrir isso, eu posso cometer um grave erro. Então, Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele tinha um objetivo específico. Ele não escreveu por escrever. Qual era o objetivo de Moisés?
No livro todo ele tinha um objetivo, numa passagem específica do livro ele tinha um objetivo. Penso eu que aquele texto de Gênesis 6, de 1 a 4, era para explicar o motivo pelo qual Deus fez o dilúvio na terra. Era para explicar por que o coração do homem estava em extremo pecado. Por quê? O texto está logo antes dessa passagem, então penso eu que o Senhor queria explicar isso. E era para mostrar ao povo de Israel que estava no deserto a natureza da pessoa de Deus. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é amor, que o Senhor é plena graça, mas que tem um momento em que o Senhor diz, basta, o pecado chegou a um nível e a gente tem que acabar com esse pecado. Vamos preservar um remanescente, destruir tudo e começar de novo. Então, é uma possibilidade. Mas aí é o que você tem que descobrir. O que é que Deus quis dizer a Moisés, para Moisés passar para o povo de Israel em que momento? Na peregrinação do deserto. Foi o momento em que esse livro tudo indica que ele foi escrito. O que é que aquele povo precisava aprender sobre o Senhor? Lembra que Gênesis, ele trata de dois inícios, digamos, duas criações. A criação de tudo, do universo, do mundo, e a criação do povo de Israel. Daí Gênesis, né, o começo, no princípio, é o título hebraico do livro de Gênesis, no princípio. Então, nós temos que entender o que é que Moisés queria explicar para aquele povo sobre a história e o princípio, né? Muito bem. A questão desse tópico é o que estas palavras transmitiram para os primeiros leitores. Jesus, por exemplo, né, quando está pregando lá no Sermão da Montanha, em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. O que é que Jesus queria passar para os judeus? Mateus e outros evangelhos que incluíram o Sermão da Montanha, o que é que esses autores dos evangelhos eles queriam dizer, colocando o Sermão da Montanha ali? Ou o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, que aparece também em Mateus e em outros evangelhos. Qual era o objetivo, não só de Jesus, mas também qual era o objetivo do autor do evangelho, visto que cada evangelho tinha uma linha específica de público para atingir. Mateus queria atingir quem? Os judeus, não é verdade? Então ele queria mostrar Jesus como o rei messiânico, que foi prometido. Então ele tem uma linguagem toda judaica, mais fortemente judaica. Já Lucas queria atingir quem? Os gregos. Marcos, os romanos, e João, para todos, né? Então a gente aprende isso, e isso deve estar na nossa mente quando formos interpretar, porque as histórias nos sinóticos, muitas histórias são idênticas. Só que, obviamente, o foco de um era direcionar para judeus, o de outro era direcionar a gregos, o de outro era direcionar para romanos. Por isso que essas histórias e algumas parábolas estão em locais diferentes, não estão nos mesmos locais, e a arrumação das perícopes nos evangelhos ela foi alterada. Alterada sim, ela é modificada de acordo com um evangelho e com o outro. Para quê? Para suprir a necessidade do objetivo de cada autor. Então, você deve ter isso em mente. O que é que essas palavras transmitiram para os primeiros leitores? Vai ler um texto da Bíblia, você tem que imaginar isso. Quem foi que recebeu essa carta primeiramente? E o que é que essa pessoa que leu, o que é que ela deve ter imaginado? Eu tenho que pensar e me reportar à cultura daquela época como se fosse uma pessoa daquela época. E aí eu devo adquirir livros que vão me ajudar a entender o contexto daquela época. Ou seja, pensar como as pessoas se vestiam naquela época, pensar como as pessoas se divertiam naquela época, pensar como era a família, como era a casa deles, como era o dia a dia. Isso vai me dar luz para imaginar. Por exemplo, a gente lê o livro de Atos. E lá fala de muitos cultos acontecendo, não é verdade? Mas como era o culto naquela época? Será que era de dia ou era de noite? Se fosse de noite, como era a iluminação? Como é que eles liam, né? Todos iam com a sua Bíblia para o culto? Lá na igreja primitiva? Provavelmente não, era muito difícil você ter uma cópia daqueles textos naquela época. Então alguém, talvez um mais rico, tinha uma cópia do texto, né? Nesse sentido, todos somos ricos, temos cópias do texto, né? Que benção. Naquela época, tinha que ser bem rico para ter uma cópia. E aí o pastor ia ler, né, esse texto e ia pregar. Quanto tempo durava aquela pregação? Será que era somente 50 minutos? Ou será que era um pouco mais, né? Provavelmente um pouco mais do que isso.
E os cânticos, será que eles tinham uma ordem? Às vezes a gente é bem sistemático, né? Então lá na nossa igreja tem todo um programa de culto, não pode errar um hino, não pode acrescentar outro hino. Como é que era na igreja primitiva? Lá na igreja primitiva cada um escolhia o seu cântico. Vamos cantar aquele. Aí um cantava. Agora vamos cantar aquele outro. Será que tinha um ensaio prévio? Não tinha esse. Então, não estou dizendo que é errado o que a gente está fazendo, não. Só estou querendo mostrar como era o culto naquele momento. E será que as pessoas chegavam na hora marcada? Não, isso é uma escravidão que nós temos hoje, né? Que não estou dizendo que é bom nem que é ruim, mas acaba sendo escravidão. Naquela época, não. Eles chegavam lá para o culto com as famílias. Uns chegavam antes, outros chegavam depois. Não tinha... E não era um pecado, porque a cultura era outra. Entende? A cultura era outra, era outro momento. Então, tudo isso nos ajuda, nos dá uma luz a entender como era naquela época, né? Principalmente no período onde não tinham prédios. O culto era nas casas. Aí, Jerusalém, 5.000 convertidos. Como é que era um culto desse? 5.000 convertidos. Onde é que eles se reuniam? A gente sabe que em alguns momentos era no templo. Mas, e quando era de casa em casa? Será que eles dividiam? Será que todos ficavam embaixo? Aí um subia no teto da casa, né, que era como se fosse a sala de estar deles, e aí ele pregava lá de cima para baixo, talvez. Mas isso nos ajuda a entender alguma coisa. Um terceiro tópico. Como um livro humano, a Bíblia foi afetada e influenciada pelo meio cultural em que cada autor humano escreveu. Então ela foi afetada pela cultura, agricultura, arquitetura, geografia, sistema militar, aspectos políticos e outros. Por exemplo, Jesus cura o servo de um centurião romano, não é isso? A gente vê lá no Evangelho. O que é que isso significava para a cultura judaica naquele momento? Ele era um inimigo. Os judeus odiavam os romanos. Os judeus naquele momento esperavam o Messias chegar para expulsar os romanos da Palestina, da Judéia, da província da Judéia especificamente. Jesus vai e cura o servo de um centurião romano. Percebe como isso é estranho para a cultura da época? Isso traz controvérsia. Outro elemento cultural que a gente vê na cultura judaica, exatamente por causa da lei do Antigo Testamento. Você não podia tocar no leproso. Tocou no leproso, você era imundo cultualmente. Você não podia entrar no culto, você não podia ir ao templo. Você tinha que ficar fora do arraial por 7 dias para ser examinado, para ver se não estava contaminado, porque você tocou no leproso. Jesus lá em Marcos 1,40 toca no leproso. Ele podia curar o leproso sem tocar? Quantos ele não tocou de longe, né? Só falando, vai que ele já está curado. Mas o leproso, ele quis tocar. Ele foi contra um princípio judaico importantíssimo, um princípio que estava na lei de Moisés. Ele tocou no leproso. A gente não vai entrar aqui na questão se ele quebrou a lei ou não, mas a grande questão é que é um aspecto cultural importantíssimo, que ninguém chegava perto do leproso. Qual é a importância disso naquela mensagem? Você, obviamente, quando for pregar aquele texto, tem que ir para Levítico, tem que fazer um resumo da lei em Levítico sobre a lepra, para depois voltar àquela passagem, para que o povo da igreja tenha viajado para o momento em que Deus deu a Moisés aquela lei. E aí o povo vai entender, rapaz, essa lei da lepra é um negócio seríssimo. Era seríssimo. E aí você podia ser socialmente excluído. Já pensou ser socialmente excluído? Ó, irmão, você tocou no leproso, você não pode vir para o culto hoje. Imagine você dizendo isso para o irmão da igreja, ó, você tocou, você chegou perto, tocou. Ou então um leproso esbarrou em ti. Não venha para a igreja no próximo mês, né? Vá procurar o médico, se tiver o laudo médico, tudo direitinho, aí você volta para a igreja. Coitado desse irmão, ele vai se sentir, né, meio excluído. Isso pode gerar sérios problemas. Lá naquela época tinha essa ideia. E Jesus toca no leproso. Então você vê o aspecto cultural. Outro aspecto político importante, eu acho que isso é importante para o nosso entendimento da relação Jesus e os apóstolos. Quando Jesus escolhe os apóstolos, ele escolhe pessoas comuns. Dentre eles tem zelotes, né? Tem pescadores, tem cobradores de publicanos e tudo. E esses apóstolos, pelo menos parece que em algum momento, pelo menos Tiago e João, eles estavam querendo lugar de proeminência junto do Senhor Jesus Cristo, junto do reino de Jesus.
E parece que em algum momento dos evangelhos, eles não estavam observando o reino de Deus, mas eles observavam o reino político. Eles tinham a visão, como a maioria dos judeus tinha, visão corrompida, que o Antigo Testamento deixa clara a natureza do Messias, mas eles viam só o que eles queriam ver. Um Messias político que iria libertar o povo de Israel da dominação romana. Então parece que eles queriam um lugar de destaque no reino de Jesus, um reino terreno. Até o momento que Jesus é preso. Quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Fugiram. Ou seja, a casa caiu. O projeto do reino acabou-se. Multidões seguiam Jesus. Eles achavam isso muito importante, né? Multidões seguiam Jesus. As crianças iam falar com Jesus, eles eram, né, os batedores ali, aqueles que protegiam. Opa, não pega no mestre. Espera aí que o mestre está ocupado, não tem tempo para criança. E Jesus é que pedia para as crianças chegarem até ele. Então eles eram meio que seguranças de Jesus, assessores de Jesus, pensando nesse contexto. Mas aí quando Jesus é preso, fugiram, porque o interesse deles não era no reino. O interesse, reino celestial, mas parece que era no reino terreno, naquele momento da história. Quando eles veem Jesus ressurreto, cai a ficha. Até hoje eu me pergunto, eles não entenderam Jesus falar que ia morrer e ressuscitar? Jesus fala tão claramente, através de figuras, mas também através de ensinos claríssimos. Mas eles não entendiam. Eles não entendiam. Por quê? Talvez porque eles estavam com a mente focada na terra, aqui, um reino daqui. Mas quando Jesus morre, eles veem Jesus morto na cruz, retirado, sepultado, e viram Jesus ressurreto, cai a ficha. Alguns acreditam que eles se converteram ali. Outros que eles já haviam se convertido, mas ali é que a fé realmente se tornou fortalecida. E eles puderam verdadeiramente ser os apóstolos que pregaram e morreram pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Então perceba que entender a cultura política daquela época ajuda-nos a compreender a relação também entre Jesus e os apóstolos. Aí a questão desse terceiro tópico é como o ambiente cultural influenciou e afetou o que foi escrito. O ambiente cultural afetou aquilo que foi escrito. Então é interessante nós compreendermos a cultura da época. Às vezes nós adquirimos livros, e são livros bons, devocionais e tudo mais, mas é interessante livros sobre aspectos culturais, políticos, geográficos até da época ali do Senhor Jesus Cristo, para compreendermos essas questões. Quarto tópico, ou regra geral sobre a hermenêutica. Como um livro humano, a Bíblia como um livro humano, cada passagem bíblica era apreendida ou entendida tendo em mente seu contexto. Então, eu não podia... eu não posso analisar uma passagem sem observar o contexto específico dela. Exemplo que nós demos ontem, Gênesis 6, de 1 a 4. A ênfase não é sobre anjos, no contexto próximo daquele texto. A ênfase não é sobre reis, os reis poderosos da terra no contexto próximo. Mas a ênfase ali é sobre o descendente. A ênfase é a descendência. Isso é repetido muito de Gênesis 1 a 11, como a gente viu ontem, e se estende de Abraão, Isaque e Jacó. Isso vai até Josué. Josué a gente não ouve muito falar sobre descendência. Mas aí entra o livro de Juízes. No livro de Juízes morre Josué, morre os anciãos que eram fiéis a Josué, e aí a tribo de Judá fica com a responsabilidade de continuar a conquista da terra. Mas em algum momento ela deixa de efetuar essa conquista, e então eles acabam se submetendo aos cananeus. E eles deixam alguns dos cananeus viverem no meio deles. Resultado, eles acabam se amoldando, sendo oprimidos, e aí vão se levantando um juiz aqui, um juiz ali, para poder, como um homem de Deus, governar uma tribo, um conjunto de tribos da nação. Mas o fato é que no final do livro de Juízes você vê a história de Mica e do levita. Lembra dessa história terrível? Onde Mica erege um ídolo, chama um levita para ser o sacerdote desse ídolo, e os danitas que estavam migrando para o norte roubam o ídolo e o levita. E esse levita que era sacerdote de Mica era quem? Era somente o neto de Moisés. Olha que situação terrível. O livro dos Juízes mostra como não havia rei em Israel,
Cada um fazia o que achava correto. Aí tem outra história que resume o cenário do livro de Juízes. Além de Mica e o levita, tem a história do levita e da concubina, que foi violentada em Gibeá. E aí eles quartejam essa concubina, mandam um pedaço para cada tribo. As tribos vêm, dizimam a tribo de Benjamim, onde ficava Gibeá. E aí quase Benjamim é extinta. Então você vê o terrível pecado. Então essas duas histórias sintetizam o cenário do livro de Juízes, de pecado, de degradação moral. Aí vem o livro de Ruth, que é a terceira história. Essas três histórias, Mica e o levita e a concubina e Ruth, é chamada trilogia belemita, porque elas têm uma forte ênfase na cidade de Belém. E aí a gente vê a história de Ruth, né, que era moabita, mas que se converte já no capítulo 1, tudo indica, vai com Noemi atrás de um parente resgatador, se casa ali com um descendente de Belém, né, um judeu da tribo de Judá, e no final de Ruth você vê a esperança que o livro de Juízes não trouxe. Que esperança é essa? O descendente que é Davi, que vem de Jessé, e aí traça toda a linhagem de Pérez até chegar a Davi. Isso prepara para a entrada na monarquia. Tudo indica que quem escreveu esse livro de Ruth foi Samuel. Então isso mostra, mais uma vez, o descendente. E é um tema recorrente em todo o Antigo Testamento, mas especificamente naquela parte de Gênesis. Então nós temos que ter em mente o contexto. Não podemos interpretar uma parte da Escritura sem observar o seu contexto. Esse contexto pode ser cultural, principalmente, esse contexto pode ser linguístico, esse contexto pode ser histórico, e aí vai. Tem várias facetas desse contexto. A grande questão aqui é, qual é o significado das palavras dentro do seu contexto? E é interessante porque hoje você pode usar certos termos que aqui são compreendidos, já em São Paulo podem não ser compreendidos. Algumas palavras que eles falam em São Paulo, que é normal, aqui é uma palavra torpe. Entende? Ou você pode usar a expressão manga como manga de camisa, como manga de fruta, ou como manga de o verbo mangar de alguém. Dentro do contexto é que eu vou entender o que a pessoa quer dizer. Então, é importantíssimo observar como um livro humano interpretar a Bíblia dentro desse contexto. E uma quinta regra é que a Bíblia, como livro humano, cada escrito bíblico adquiriu o caráter de um estilo literário específico. Então, temos que ter muito cuidado com os estilos literários. Por exemplo, como você vai pregar num texto dos evangelhos, você tem que prestar atenção no estilo literário evangelho, que só existe na Bíblia. O mais próximo na antiguidade, dentro da literatura romana que existia, eram as biografias. Só que os evangelhos não são biografias. Eles têm um forte elemento biográfico sobre Jesus. Mas por que não são biografias? Porque o objetivo do evangelho não é traçar uma história da vida de Jesus. Somente, né? Eles têm uma história da vida de Jesus, mas o foco foi selecionar trechos da vida de Jesus que enfatizam a obra e o ministério do Senhor Jesus como Deus na terra, visando a morte dele pelos pecadores. Então não é só falar da vida de Jesus. Tem um elemento redenção no meio, tem um elemento sacrifício de Jesus no meio. Tanto que tem uma parte da vida de Cristo que não interessa para esse propósito. É exatamente entre o nascimento de Jesus e o início do seu ministério. O que é que interessa? É o nascimento de Cristo, que mostra que realmente ele é Deus, ele é uma criança diferente de qualquer outra, e o início do ministério propriamente de Cristo, quando ele aparece em público como um rabino, como um profeta, assim como as pessoas o viram, né? Pensando como as pessoas o viram. Ele aparece como um mestre. É o mestre Jesus, só que, obviamente, Jesus não quer ser tido somente como um mestre, quer que as pessoas o vejam como Deus. É aí que os evangelistas focalizam. E mais importante de tudo do ministério de Jesus, todos os evangelhos vão dedicar a maior parte do seu livro, ou pelo menos uma parte proporcionalmente maior em relação às outras. Em que parte, em que período da vida de Cristo? A última semana, né? Na última semana de Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém, é recebido com alegria, até a sua morte e ressurreição, são as maiores partes do Evangelho. O Evangelho de João, por exemplo, tem 21 capítulos.
né? Os 7 últimos capítulos, basicamente, são dedicados a essa última semana. A preparação da última ceia, né? E a preparação dos eventos finais da vida do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra o quê? Isso é um enfoque literário que mostra o que é importante, ou mais importante, nos evangelhos. E então a questão desse tópico aqui, ainda pensando antes de falar a questão principal, ainda pensando em estilo literário, um exemplo que eu acho muito interessante é Provérbios 22:6. Quem lembra o que tem lá em Provérbios 22:6? E ainda quando for velho não se desviará dele. Aí chega lá o casal. Pastor, há 50 anos somos membros desta igreja, ensinei meus filhos nos caminhos do Senhor, e por que é que ele está desviado? A Bíblia não diz que se eu ensinar, ela não vai se desviar dele? Foi o que aconteceu, pastor. Aí, qual a explicação? A explicação técnica, é claro que tem a explicação emocional e tudo que você vai preparar o casal e conversar bem direitinho. Mas para nós aqui, a explicação técnica é: esse versículo não é uma promessa. Essa é a grande questão. Nós lemos como se fosse uma promessa. Ele é um conselho. Os provérbios são conselhos de Deus, que nós devemos seguir. É como você andar na terra seguindo a aliança do Senhor. Vários conselhos ali que são preciosíssimos que nós devemos seguir. Mas ele não é uma promessa, ele não é como se Deus estivesse prometendo. Você ensinando, com certeza, 100% ele vai ser assim. Não, a gente não tem todos esses elementos. Porque, primeiro, é Deus quem escolhe quem vai crer, né? Eu posso morrer de ensinar. Se Deus não escolheu o meu filho ou a minha filha, fica difícil. Obviamente que eu quero que Deus escolha, mas a gente tem que estar debaixo da soberania do Senhor. Estamos pensando de um modo muito frio aqui, claro, né? Porque a gente está estudando a Bíblia e tudo. É claro que para um casal você não vai dizer dessa forma. Você vai preparar o casal para compreender a situação, dentro da ilustração que eu estou dando. Mas a grande explicação é essa. Ali é um conselho, ali não é uma promessa. Então você tem que interpretar aquele versículo dentro do estilo literário daquele versículo. Às vezes nós pegamos uma narrativa, depois nós vamos entrar num texto narrativo, que é um texto mais complicado de interpretar. Textos narrativos e poesia são muito mais complicados de interpretar do que textos legais, de lei, e textos de epístolas. Nós pregamos muito nas epístolas. As epístolas têm tudo direitinho, amarradinho, fechadinho, claro, tudo mais claro. Mas quando você pega uma narrativa, é bem mais complicado, né? É mais difícil você tecer ali o sentido. Então, nós observamos aqui a questão do estilo literário. Existem vários estilos literários gerais e específicos na Escritura, e nós devemos interpretar levando em conta esse estilo, porque ele, em um certo sentido, vai determinar também o sentido do texto. E agora, uma sexta regra. A questão aqui é desse quinto tópico. Em que estilo literário o trecho foi escrito e como isso influi no sentido? Pensando em Provérbios 22:6, o estilo literário é um estilo proverbial, um estilo de conselho, é um conselho do Senhor. E como isso interfere no sentido? Nós acabamos de observar. Então, se é um texto de narrativa, interprete como uma narrativa. E o que é que isso, qual o ensino, né? Temos que ter muito cuidado no livro de Atos. Atos é repleto de narrativas, mas, ao mesmo tempo, Atos é um livro que nos dá o principal momento de crescimento da igreja. É o livro de Atos, na verdade. Você vê as epístolas. A Epístola aos Gálatas, ela foi escrita pensando em quê? Na primeira viagem missionária. Paulo pregou a primeira viagem missionária, esteve na primeira viagem missionária, Icônio, Listra, Derbe e outras cidades ele evangelizou, na região da Galácia do Sul. Quando ele terminou de fazer a primeira viagem missionária, os fariseus ditos convertidos, eles, no capítulo 15 isso é mostrado, eles vinham depois re-evangelizando o povo, e ensinando, não, você não é salvo só por Jesus, não. Você também tem que ser circuncidado para ser salvo. Resultado. O resultado ali, Paulo escreve a Epístola aos Gálatas. Capítulo 3, versículo 1. Quem vos enfeitiçou tão rapidamente? Essa é a questão de Paulo. É isso que ele coloca. Capítulo 3, versículo 1. A palavra nas nossas Bíblias é fascinou.
mas no vocábulo grego é a mesma palavra para enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou? Quem fez vocês voltarem aos rudimentos, às leis rudimentares, né? Então, por quê? Porque os fariseus estavam pregando um outro evangelho. Então, você entende isso. Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele esteve lá já na segunda viagem missionária, pregando aos Tessalonicenses. Então, Paulo escreve aos Coríntios. Então, o livro de Atos mostra o desenvolvimento missionário da igreja, mostra o método da igreja fazer missões, mostra o método da igreja edificar outras igrejas, construir, levantar homens e pessoas para estar na igreja. Perdão. E aí a grande questão só que são textos narrativos. Então você não pode extrair os princípios somente dos textos narrativos, porque eles são mais complexos de você extrair o que é a verdade dentro daquele texto. A não ser que o narrador deixe muito claro qual é a verdade daquele texto. E, a partir daí, por exemplo, nós temos os 4 momentos em que o Espírito Santo aparece lá, se revela no livro de Atos, inaugurando ali a igreja em Atos 2, depois em Atos 8, né, com os samaritanos, depois em Atos 10 com Cornélio, depois em Atos 19 com os discípulos de João Batista, né, que ainda não tinham ouvido falar do Senhor Jesus. Esses 4 momentos o Espírito Santo se revela como que falando em outras línguas ali, né, e inaugurando a igreja. E aí, se você pega isso como algo que seja uma lei, ou se você pega esses eventos do livro de Atos como se fosse uma ordem, ou como se fosse algo que você deve cumprir, aí então a gente tem que falar em línguas também. Percebe como é complicado? Então, são textos mais complexos, os textos narrativos. Um sexto tópico que nós observamos como regra geral é como um livro humano, os primeiros leitores entendiam cada escrito bíblico de acordo com os princípios básicos da lógica e da comunicação. Então, isso é importantíssimo. Como um livro humano, os primeiros leitores entendiam cada escrito de acordo com os princípios básicos da lógica e da comunicação. Então, eles não tinham outra forma de compreender. Eles tinham que entender a lógica daquela comunicação, daquela coerência, né? Era uma comunicação bem coerente, bem instruída, e eles entendiam, não era nada do outro mundo. Sétimo princípio agora. A questão desse sexto princípio é como os princípios da lógica e da comunicação normal influenciam no sentido. Esse tópico existe para a gente desmistificar aquela ideia de que existe um sentido oculto no texto, que é basicamente o que a gente chama de alegorizar, não é verdade? Às vezes a gente quer pregar para... eu quero mostrar o aspecto misterioso por trás desse texto, porque aí os povos vão dizer, eita, como o pastor é sábio, né? Grande pregador. Ele mostrou ali realmente o que estava ali embutido, que ninguém via, e ele conseguiu ver. Mas não é esse o objetivo nosso. O objetivo nosso é mostrar o que o texto diz. E às vezes é complicado para os irmãos entenderem o que determinados textos dizem por causa dos abismos culturais, abismo linguístico, abismo... Tem um jovem que ele está lendo a Bíblia avidamente, ele ainda não é crente, e ele me liga para tirar dúvidas. E aí ele pergunta, pastor, quem são esses fariseus aqui? Quer dizer, para a gente nas igrejas, nossos irmãos e tudo que já estão lendo a Bíblia, ouvindo mensagens, já sabe o que é fariseu, né? Já não precisa explicar. Mas esse jovem que não tem o contexto da igreja, que está lendo a Bíblia, que eu entendo que Deus está trabalhando na vida dele, ele quer saber, porque ele está lendo os evangelhos, e quem são esses fariseus aqui? Como é que pode esses fariseus estarem aqui? Quem são eles? De onde eles vieram? Então, são muitas dúvidas na mente dele. Para nós é mais simples, para ele não é. Então, entender esse contexto ajuda bastante. E aí a gente tem que explicar bem. Ok, e agora como um livro divino. Vimos 6 regras da Bíblia como um livro humano, de como nós devemos abordá-la pensando na interpretação. E agora na Bíblia como um livro divino. É importante lembrar que ela é inerrante. Você parte do princípio que não há erros na Bíblia, e é verdade, não há erros, né, doutrinários de coerência e de coesão nas Escrituras. Logo, nós devemos ir pelo que é mais claro. Isso aqui é irrefutável, é claro, tá? Ninguém duvida disso aqui. Então, a partir disso, eu vou interpretar as outras questões. Por exemplo, a interpretação de Gênesis 6, do 1 ao 4. Até onde eu entendo. O que é claro? É que os anjos não casam nem se dão em... Está lá.
Agora, para o teólogo mostrar que aquilo ali não é a mesma coisa de Gênesis 6, do 1 ao 4, aí ele tem que fazer um bom malabarismo ali para explicar essa situação. Mas para uma leitura comum, os anjos nem casam nem se dão em casamento. E aí? Como é que anjos chegaram lá e coabitaram? É claro que tem muitas explicações. Não, isso eles só deixaram de se casar depois. Um exemplo, né? Naquele momento eles podiam. Mas baseado em quê, né? Então, quer dizer, existem muitas questões por aí. Mas a Bíblia, ela é inerrante. Sendo inerrante, a gente vê em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21, a gente não vai para esses textos agora, mas sendo a Bíblia inerrante, você vai para o que é claro, daí você vai interpretar as outras questões. Oitava regra da Bíblia como um livro divino. A Bíblia como um livro divino, ela é autoritativa na qualidade de palavra de Deus. Ela é fidedigna, competente e tem autoridade sobre as nossas vidas. Então, como nós vimos ontem em Tito 1,9, ela é o poder que nós temos para argumentar com as pessoas, para exortar as pessoas. E você tira o peso de cima de você, como humano pecador, e joga em cima da Bíblia, que é a palavra de Deus. Olha, irmão, é o que a Bíblia diz, é a palavra do Senhor. Lembra de 1 Samuel, capítulo 8, quando o povo pede um rei, segundo as outras nações, Samuel fica muito triste, aí Deus chega e diz para Samuel, Samuel, o povo não rejeitou foi a você não, o povo rejeitou a mim. Interessante. Então, quando a gente exorta e prega, e o povo rejeita a pregação, não é a nós que eles estão rejeitando, não. É a Deus, porque é a palavra de Deus. Se nós estamos interpretando corretamente, pregando a Bíblia e ensinando a palavra do Senhor e o povo não quer seguir, é a Deus que eles estão rejeitando. Não é a nossa pessoa em si, porque nós somos pecadores também. E uma nona regra, a Bíblia como um livro divino, ela possui unidade. Ela, primeiro, não se contradiz. Ela é coerente, ela interpreta a si mesma. Você quer entender várias questões na Escritura, primeiro você observa as passagens paralelas, as próprias passagens paralelas dos textos, ou as citações do Antigo no Novo. Você vai lá, por exemplo, como nós no texto de ontem, de Mateus 22, do 23 ao 30, a gente viu ali que Jesus citou Moisés. E você viu que os saduceus citaram Moisés também, anteriormente. Por que Jesus cita um texto lá que Moisés escreveu? Para mostrar a mesma autoridade contra o argumento dos saduceus. Então, quando você vai naquele texto de Êxodo 3, capítulo 3, versículo 6, aí você entende o que o Senhor Jesus quis dizer. Então, um texto vai ajudar a interpretar o outro. E também como nós vimos em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Como um todo, ela vai se auto-interpretando. E esse é o melhor comentário que você pode ter. Antes de ir para um comentário, tente ver a interpretação a partir dos outros textos da Bíblia, ou do seu entendimento geral do que a Escritura diz. Daí é importante ler, reler, treler a Bíblia várias vezes. E a Bíblia foi progressivamente revelada. Isso é fundamental. Ela foi progressivamente revelada. Então, existem questões do Novo Testamento que elucidam as questões do Antigo. Mas, por exemplo, a salvação no Antigo Testamento era pela graça? Era. A gente vê lá em textos do Novo, em Gálatas, em Romanos, que Abraão creu. Que o verdadeiro judeu israelita é aquele que é da fé de Abraão. Então, é a mesma fé. É a mesma fé. Em quem? Em Jesus. Mas eles conheciam Jesus no Antigo Testamento? Não com o nome de Jesus. Mas eles sabiam da promessa do descendente. E é óbvio, tantos sacrifícios, animais sendo mortos, o sangue jorrando ali, dia após dia. Né? Na verdade, antes de existir tabernáculo, que foi construído no final do livro de Êxodo, no capítulo 40, antes de existir tabernáculo, eles faziam altares de pedra, pedras não lascadas com ferramentas, pedras virgens, pedras intocadas ali, e eles pegavam essas pedras e faziam um altar, empilhavam as pedras no altar, e ali eles sacrificavam um animal. Um cordeiro. Então já havia o princípio do sacrifício.
que Deus havia ensinado. E esse sangue simbolizava o quê? Alguns dizem que não, eles não sabiam que esse sangue simbolizava o descendente. Então eles passaram o Antigo Testamento todo sacrificando, não entenderam isso. Aí outros intérpretes vão dizendo, eles passaram a entender só lá em Isaías, quando fala do servo sofredor. Será que só em Isaías, no século VIII a.C., que eles foram entender que todos esses sacrifícios se referiam ao Messias? É meio complicado entender. Será que eles não sabiam o que estavam fazendo ali quando matavam aquele animal e o sangue era aspergido? A Páscoa, saindo do Egito, matando o cordeiro pascal ali, aspergindo o sangue nas portas. Eles não sabiam que esse sangue se referia ao descendente que mataria o autor, digamos, o autor do pecado, que foi Satanás ali. Claro que foi Adão, mas Satanás foi quem tentou, quem empurrou, quem deturpou a qualidade ali daquele fruto. Entende? Então, eu penso que cada vez mais, cada vez que eles sacrificavam os animais, eles lembravam da promessa do descendente. E isso apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Revelação progressiva. O cordeiro sacrificado na mesa de pedra, o cordeiro sacrificado no tabernáculo, o cordeiro sacrificado no templo, o templo foi destruído, foi reconstruído, e aí chega João Batista conversando com alguém, aí Jesus passa. O que é que João diz? Exatamente. Aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Os outros cordeiros não tiravam, mas chegou o Cordeiro que tira. Eles tinham entendimento. Jesus, pelo texto ali, João Batista não elaborou muito para dizer aquilo. Foi automático. Jesus estava passando, quando ele olhou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entendiam que aqueles cordeiros simbolizavam, apontavam para o sacrifício do Senhor. Eu creio que eles não sabiam como seria esse sacrifício, eles não sabiam como era essa pessoa, quem seria, quem era, mas eles tinham pelo menos essa mensagem inicial, e aí tinham uma fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a revelação, você vê que ela é progressiva. Aí vem uma questão importantíssima aqui, de exatamente entender a Bíblia como um livro divino e que possui unidade. Unidade por quê? Ela não se contradiz, ela é coerente, ela interpreta a si mesma e ela possui uma revelação progressiva. E aí nós chegamos na última característica, última regra da Escritura com relação a um princípio geral de interpretação. A Bíblia, como livro divino, ela possui mistérios. Existem mistérios que a gente pode morrer de debater e nunca vão ser claramente observados. Por exemplo, você explicar certos aspectos da pessoa de Deus. A Deus é um ser atemporal, adimensional. Né? Deus não se limita à dimensão física, nem se limita ao tempo. Mas ele se revela num redemoinho, se revela numa sarça ardente, se revela na visão de um trono, no formato, na visão de uma nuvem, mas Deus não tem forma. Então, são questões complexas. Não tem começo nem tem fim. A grande questão também do início do pecado. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou, obviamente, primeiro o planeta, criou tudo, o homem e a mulher, colocou no Éden, e colocou a árvore do bem e do mal, e colocou a árvore da vida, e deixou Satanás estar lá. Deus não foi responsável pelo nosso pecado de forma nenhuma. Nós fomos os responsáveis pelo nosso pecado. Mas como explicar todo esse projeto do Senhor dentro da soberana vontade de Deus? O que é que Deus queria? A gente não tem essa informação na Escritura e talvez seja até pecado pensar além disso, né? Mas o fato é que todos os elementos estavam lá e foi Deus quem criou, deixou todos os elementos e criou muitos desses elementos, todos os elementos criou para estarem ali. Deus não queria que nós pecássemos, ou Deus já fez tudo para que nós viéssemos a pecar? Não sabemos. Eu prefiro entender que Deus não criou tudo para a gente pecar, óbvio. Ele não foi o responsável,
mas nós somos os responsáveis pelo nosso pecado, mas essa é uma questão extremamente complicada, não é verdade? E outras questões que são um verdadeiro mistério, Deuteronômio 29, não tem como a gente explicar, e aí na nossa humildade a gente vai chegar para os irmãos e irmão, isso aqui não dá para explicar não. Vamos orar, que o Senhor nos ilumine, nos ajude para podermos viver com esta verdade. Então aqui a gente encerra esses 10 princípios gerais, certo? 10 princípios gerais de interpretação da Escritura. Nós temos mais outros princípios específicos que nós vamos observar ainda, mas antes disso, eu queria que nós fôssemos para 1 Pedro. Esse é um texto onde nós vamos trabalhar hoje pela manhã, exatamente alguns desses princípios gerais. E esse é um texto complexo também. 1 Pedro, vamos ler a partir do versículo 13. Vocês já lembram que texto é esse? Complicado? Já vem à sua mente? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Exatamente. Esse é outro texto complexo. Mas olha o que diz o verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Você sabe qual é a interpretação mais difundida desse texto? Quem lembra? Já deve ter lido em algum canto. Exatamente. Exatamente. Não vou dizer a melhor, mas a interpretação mais difundida desse texto, e muitos livros de origem batista regular, eles vão enfatizar isso. Nesse momento, entre o momento da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, ele foi ao inferno e testemunhou para os espíritos em prisão. Quem? Alguns vão dizer que foram os anjos, outros vão dizer que foram os homens que estavam no inferno, para que... Aí se estende o negócio, né? A conclusão é o quê? Se Jesus foi pregar, é porque eles tinham a possibilidade de ser salvos. É terrível, mas olha, eu já tive na igreja que eu pastoreava em Juazeiro, tinha um pastor lá que cria nisso, e ele ensinou na escola dominical que havia possibilidade de uma pessoa no inferno ser salva. E os irmãos vieram loucos atrás de mim, correndo. Pastor fulano falou um negócio desse. E os irmãos ficaram desesperados. Porque isso realmente é um negócio complicado, né? Eu disse, irmão, vou falar com o pastor lá e tudo. Mas, quer dizer, fruto dessa interpretação. E ela é bem elaborada. Ela vai em outros textos e tudo, né? Jesus, lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 2 em diante, Jesus levou cativo o cativeiro, né? Então eles acabam amarrando com esses textos para mostrar
que realmente Jesus foi ao inferno. E no versículo 22 fala de anjos, né? Ficando-lhe subordinados os anjos. Olha aí, os anjos se subordinaram. Aí vão dizer que Jesus foi pregar aos anjos. Mas claramente, pelo contexto aqui, a gente vê, aí que você vê, qual a tônica desse texto? O objetivo dessa perícope, desse parágrafo, lá em 1 Pedro, capítulo 3, é falar que Jesus foi ao inferno? Em nenhum momento ele vai dizer isso. Em nenhum momento vai dizer que Jesus foi ao inferno. Então você atribuir ou inferir isso é violentar o texto. Problema desse texto, os espíritos em prisão. Quem são? Olha, esse é o grande problema. Em nenhum canto da Bíblia se fala desses espíritos em prisão. Se usa esse termo para ninguém. É só aqui. É uma expressão única. E é por isso que esse texto fica difícil de interpretar. Porque se tivesse outra parte da Bíblia, dava luz. Mas não tem. Por exemplo, espíritos em prisão podem ser os anjos caídos? Pode ser. Podem ser seres humanos que não foram redimidos? Pode ser. São espíritos também, não são? Tem corpo, mas são espíritos. E estão aprisionados pelo seu próprio pecado. E a ideia aqui é o Senhor explicando, através de Pedro, que importa nós fazermos a vontade de Deus, mesmo que venhamos a sofrer por causa disso. Olha o versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Olha como é forte. Eu acho que esse versículo assim, é a tônica, né, desse outro. Na verdade, a primeira epístola de Pedro, ela pode ser resumida numa palavra: sofrimento. Essa epístola trata do sofrimento. A igreja estava sendo perseguida. Então Pedro estava confortando, mas dando o norte. Vocês têm que ser firmes no meio do sofrimento. Isso em toda a epístola é a tônica. E aí você vai para o versículo 18, mostrando, pois também Cristo morreu. Vocês devem sofrer. Porque Cristo é o nosso exemplo e ele sofreu. Aí ele vai mostrar Jesus como exemplo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivo no espírito. Sofrais. Se for necessário, sofra. É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que não. Porém não, mas ele diz, assim como Jesus. Aí ele vai dar o exemplo de Jesus. Do versículo 18 para baixo, é mostrando teologicamente a nossa base. Jesus no Getsemane, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Então, assim como Jesus orou, nós temos que orar também. Vão ter momentos na vida cristã difíceis, mas é melhor fazer a vontade de Deus. Mesmo que sofra, mas faça a vontade de Deus. Então, dentro desse contexto, aí ele dá o exemplo no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? Ao versículo seguinte, os quais no outro tempo quem? Os espíritos em prisão. Foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, quem são os espíritos em prisão? Toda a humanidade não redimida que viveu no tempo de Noé. Noé passou 120 anos. Não sei se você notou, mas lá em Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, acho que é no versículo 3, diz lá, e os dias dos homens serão de 120, não diz lá? É o tempo da construção da arca. Foi por causa daquele pecado que Deus mandou o dilúvio e os homens tinham 120 anos para se arrepender. Mas, obviamente, foi aquele tipo de pregação, a pregação de Noé, semelhante à de Isaías. Deus mandou Isaías pregar, e Isaías disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim, não é verdade? Mas Isaías foi pregar a conversão do povo? Para o povo se converter? Não. Exatamente. Isaías foi pregar juízo. Tanto que Isaías pergunta, até quando o Senhor vai pregar isso? Aí Deus detalha, depois do versículo 10, até que Jerusalém, vou resumindo aqui, até que Jerusalém esteja completamente
destruída. Aí você vai parar de pregar. Então, ali é uma pregação de juízo. Às vezes a gente usa esse texto para missões, reflete uma missão. A missão de Isaías em servir a Deus. Mas a pregação não era uma pregação de redenção. Como no texto de Isaías tem várias mensagens de redenção, como o capítulo 55, né? É graça pura de Deus ali para o povo, 53 também. Mas esse capítulo 6, ele foi pregar o juízo. Noé também pregou, mas o povo provavelmente não iria se converter. Então, os espíritos em prisão, está aqui. É aquele povo da época de Noé que não quis crer nas promessas do Senhor com relação à salvação. O que é complicado aqui? Explicar como Cristo foi e pregou esse povo. Versículo 19, no qual também foi quem? Jesus, né? E pregou aos espíritos em prisão. Como é que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão? Esse é um problema, porque a gente não tem isso detalhado nesse texto e em nenhum outro texto. A não ser por inferência, onde nós entendemos que quando nós falamos é como se Deus falasse por nossa boca, através de nós, porque o Espírito Santo nos usa para isso, não como uma espécie de hipnose, ou como, não é nada disso, não, mas é porque realmente quando nós falamos a palavra de Deus, Deus fala através da nossa boca. Então, assim como Noé estava pregando a mensagem de Deus de salvação naquele tempo, Cristo também estava falando através de Noé, para que o povo da antiguidade ali, algum viesse a se arrepender. Mas parece que ninguém se arrependeu. Pelo contrário, né? Noé era um pregador da vontade do Senhor, mas o povo não quis se arrepender. Então, ele vai dar uma explicação no versículo 21, na qual, figurando o batismo, ora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele vai falar da salvação, da ressurreição e de várias outras questões. Mas um grande foco aqui da nossa discussão é exatamente entender o versículo 19. Então, pelo próprio contexto imediato, os versículos seguintes, eu entendo que fica mais claro perceber os espíritos em prisão como aqueles pecadores da época de Noé que ainda não haviam se convertido. E aí você percebe que a interpretação que desconsidera o contexto imediato, esse texto é complicado porque essa expressão não se repete em outra parte da Escritura, nem dá para ir para o contexto mais amplo da Escritura, mas quando você vai procurar teologicamente na Bíblia, onde é que alguém foi pregar no inferno, onde se explica isso, onde se justifica isso, em que outra parte da Bíblia foi dito isso, um evento tão especial desse, ninguém comentou tanto, Jesus ir no inferno pregar para aquelas pessoas, e qual a lógica disso? Se elas já estão condenadas, cabe ao homem morrer uma só vez, depois vem o juízo, morreu já, está lá no inferno, é como se ele tivesse já julgado e condenado, está esperando a sua condenação plena, digamos assim, esperando a ressurreição, a de má qualidade, a ressurreição dos ímpios, e ser jogado no inferno no lago de fogo. Esse é um texto mais complexo, mas é um texto que, a partir de um contexto imediato, nós podemos compreender melhor como poder interpretá-lo à luz da cultura da época e à luz também dos princípios teológicos da Escritura. Ok, por enquanto nós paramos aqui. À noite vamos ver regras mais específicas com relação à hermenêutica e o entendimento de um texto bem complexo, e ele é complexo exatamente porque ele é um texto narrativo, e é um texto também que nós temos um certo receio de interpretar à luz do nosso contexto atual. É 1 Samuel 28, vocês já viram 1 Samuel 28, como tem umas questões lá bem complicadas? Quem já leu sabe um pouco, né? E a gente vai ver essas regras mais específicas de interpretação, e depois vamos lá em 1 Samuel observar um pouco desse texto também. O Senhor nos abençoe, nos ajude. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e pedir que o Senhor nos dê cada vez mais entendimento para interpretar essas questões da sua palavra. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo tempo aqui. Por cada irmão e irmã, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude
nos dê entendimento, força e sabedoria para interpretarmos a Tua palavra de maneira coerente, observando e tendo cuidado com estes abismos interpretativos que existem entre nós e o texto. E nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma doutrina sadia, de modo que a Tua igreja seja edificada. Pedimos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.